para elas também lá na pequena igreja. Graças a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, tomem assento na presença do Senhor. Quero ler o texto da palavra com os irmãos. O texto é um pouco longo. E eu creio, irmãos, que o Senhor vai falar conosco desde a leitura bíblica. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, o simples fato de nós estarmos lendo as Sagradas Escrituras já produzirá fé, já produzirá um ambiente de milagres, um ambiente de bênçãos, um ambiente da glória de Deus neste lugar e nas nossas vidas. Então, quero convidar a amada igreja a abrir comigo em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Esta é uma epístola cuja autoria nós não conhecemos. Por providência divina, Deus não quis revelar o autor desta epístola. Alguns teólogos acreditam ser Paulo, mas o importante é que esta palavra é uma palavra poderosa, inspirada por Deus, irmãos. E é uma palavra teológica, técnica, que afasta muitas confusões doutrinárias. É tão maravilhoso quando você pega um estudo doutrinário como este, da Epístola aos Hebreus, e você lê o conteúdo completo da carta, e então você compreende realmente muitas doutrinas acerca da fé, acerca da soteriologia, que é o estudo da salvação do homem, e nós compreendemos perfeitamente estas coisas, e são afastadas todas as heresias, são afastadas tudo aquilo que realmente não provém da parte de Deus. Então eu quero ler esse trecho das Escrituras com os irmãos. É um trecho um pouco longo, mas eu desejo fazer esta leitura inicial para que nós possamos tomar como base para a nossa pregação nessa noite. A palavra dessa noite, irmãos, é ser dirigido, ouvir a voz da fé. Como é necessário, como é importante cada um de nós ouvir a voz da fé. E Hebreus é também um tratado sobre a fé. E eu quero começar nesse trecho das Escrituras, depois que ele fala sobre a salvação, depois que ele fala que Deus coloca a sua lei dentro do nosso coração, o reino de Deus, porque Jesus é o nosso Senhor e, portanto, o reino de Deus está dentro de nós, porque Ele é soberano, Rei. Então está dentro de todo aquele que crê, que ama, que o aceita como Senhor e Salvador, porque Ele reina no coração e na vida destas pessoas. E depois dele falar disso, que Ele vai colocar a sua lei pelo Espírito Santo dentro de nós, não mais escritas em tábuas de pedras, mas agora escrita em nosso coração, para que nós possamos obedecer de dentro para fora, como é o nosso fio nuclear deste ano, de dentro para fora, esse desejo de agradar a Deus e de obedecer o Senhor através da fé. Então nós vemos aqui, ele começa no versículo 19, depois destas coisas, a falar assim. Os irmãos podem acompanhar comigo a leitura. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé. Verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Meus irmãos, nós podemos entrar na presença do Senhor, nesse lugar que antes só o sumo sacerdote, com muita santificação, com muita consagração, podia entrar uma vez por ano, e agora nos foi aberto este novo e vivo caminho, pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, e todos nós podemos entrar na presença do Todo-Poderoso, aleluia, no Santo dos Santos. E diz a palavra do Senhor aqui: com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ou seja, isso é uma menção ao batismo, corpo lavado com água limpa.
Quando nós decidimos, Senhor meu Deus, eu quero morrer para esse mundo e viver agora para Ti, perdoe os meus pecados, então nós nos batizamos nas águas e escolhemos esse caminho do Senhor, nós somos livres de má consciência, os nossos pecados foram perdoados, e dessa maneira nós podemos entrar com inteira certeza de fé, tendo o corpo lavado com água limpa e purificada a nossa consciência. Versículo 23 continua dizendo assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Aleluia! Então, retenha a tua esperança com firmeza. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor, à caridade, ao amor e às boas obras. Meus irmãos, é tão importante isso. Ele está falando sobre a fé, e ele está falando sobre uma esperança, e que mediante esta esperança, nós precisamos reter e nos estimularmos, nos considerarmos uns aos outros, e nos estimularmos uns aos outros ao amor, a prática do amor, que é a prática da lei de Deus. Diga para o irmão aí do seu lado: a lei de Deus é o amor. Então, que venhamos praticar a lei de Deus e também as boas obras. Aqui é uma exortação para nós não pararmos com as boas obras, as obras da fé, as obras da fé no nosso Senhor e aquilo que Ele nos chama para nós fazermos neste mundo. E a continuação diz assim: não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes ademoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Agora mais do que nunca, irmão, se você olhar para os telejornais, se você ver as notícias, você percebe que o dia, mais do que em qualquer outra geração, está mais próximo do que nós do que nunca. Nós percebemos pelos sinais que o Senhor está às portas. Então é necessário que nós sigamos congregando e não deixemos a nossa congregação, como fala aqui, costume de alguns, tanto mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Vamos prosseguir no propósito de Deus, porque Deus quer que nós sejamos uma congregação, uma comunidade de fé, porque o propósito eterno de Deus é que nós sejamos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus para a sua glória, e nós precisamos cooperar para que esse propósito se cumpra para a glória do Senhor nosso Deus. E a Bíblia continua assim no versículo 26: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Ou seja, depois que você foi iluminado, irmão, não fique dizendo assim: ah, Senhor meu Deus, eu não consigo me libertar do meu vício, eu não consigo me libertar dos meus pecados. Não, não, irmãos, você precisa se libertar dos seus pecados. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos descobrir aqui, em nome do Senhor Jesus. E o texto continua assim dizendo: mas uma certa expectação horrível para aqueles que depois de iluminados continuam no pecado, escolhem o pecado, praticam o pecado, talvez até exercendo uma fé religiosa. Ah, mas eu vou na igreja, mas eu continuo fazendo isso, continuo fazendo aquilo. Diz aqui o texto: mas uma certa expectação horrível de juízo. Então fica uma expectativa, porque a pessoa está quebrando a vontade de Deus revelada em Cristo Jesus. Então, uma expectativa horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testemunho com o qual foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Isso significa, irmãos, que o preço que foi pago por nós é tão grande, o que Ele fez por nós, o sacrifício dele na cruz do Calvário foi tão grande, que se nós, mesmo mediante tudo isso, continuarmos voluntariamente nos nossos pecados, não entendendo o que aconteceu com Cristo Jesus, e sem saber que aquilo era para nós, o que acontece?
Diz aqui o texto sagrado, nós estamos fazendo agravo ao Espírito da graça, pisando o Filho de Deus e tendo por profano o sangue do testamento, o sangue da aliança, com o qual eu e você fomos santificados. É assim, ele morreu por nós, o sacrifício dele na cruz do Calvário, o sangue dele nos santificou, e aí você agora santificado, lavado no sangue do Senhor, vai lá novamente se revolver no pecado? Diga misericórdia, meus irmãos. E a continuação do texto diz assim, versículo 29, de quanto maior castigo cuidais, vos será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com o qual foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei recompensa, diz o Senhor, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, aqui vem uma palavra de ânimo, irmãos. Escute bem, lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportaste grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupério e tribulação, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Vejam, irmãos, lembra quando vocês se converteram? Não desanimem, não retrocedam, não voltem atrás, não percam a fé original que vocês tinham, não deixem desvanecer a fé que vocês possuíam. Quando vocês se converteram, vocês sofreram crítica, foram caçoados, foram perseguidos, pessoas falando mal, disseram calúnias contra vocês, e aqui a palavra do Senhor diz, foram vituperados e houve tribulação, perseguição. Versículo 34 diz assim, porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo, com alegria. Como pode ser isso, irmão? É pela fé. Diz aqui o texto que com alegria, olha a fé destas pessoas, por causa da fé, por causa do primeiro amor, e por saber que eles estavam sendo criticados, perseguidos, e até mesmo tendo os seus bens expoliados, eles com alegria suportavam tudo isso, porque era por aquele que por eles morreu na cruz e ressuscitou. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor, igreja, porque essa é a nossa fé. Isso aqui está falando sobre fé, essa é a fé do crente, essa é a fé bíblica. E aqui diz o texto assim, e com alegria permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Ele começa falando sobre isso, olha a esperança de vocês, guardem a esperança de vocês, fortifiquem os irmãos ao amor e às boas obras, se apeguem a isso, creiam, esperem, porque vocês têm nos céus uma possessão maior e permanente, então fiquem alegres e felizes, oh glória! E o versículo 35 diz assim, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Eu disse grande e avultado galardão, aleluia! Essa é a nossa recompensa, irmãos. Porque necessitais, diz aqui, todos nós necessitamos de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho, diz o texto sagrado, um poucochinho, irmãos, é só mais um pouquinho mais de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, aleluia, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz a palavra do Senhor. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição.
Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Eu peço que vocês repitam esse trecho aqui juntamente comigo. Repitam comigo: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia. Essa palavra é poderosa, irmãos, e é uma palavra de ânimo para nós não recuarmos, para nós não voltarmos atrás. Em Ezequiel capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 21, os irmãos não precisam abrir, diz a palavra do Senhor: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para o avisar, para avisá-lo sobre o seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio na sua maldade morrerá, mas o sangue da tua mão o requererei. Mas se o avisares, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Então aqui diz a palavra que o Senhor nos responsabiliza pela vida do próximo, porque nós precisamos avisarmos, nós precisamos pregar a palavra do Senhor enquanto é dia. E o texto continua dizendo assim: semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, irmãos, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisto peca, diz a palavra do Senhor. Então, semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá. As suas justiças que praticaram não virão em memória. Tudo aquilo que ele fez na vida será esquecido, diz em uma outra versão bíblica. Mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos. O apóstolo Paulo está falando aqui com o povo de Deus e dizendo assim: meus irmãos, não desanimem da vocação de vocês, porque muitas pessoas, irmãos, começam bem na carreira, cheios do Espírito Santo, querem compartilhar a fé, desejam liderar célula, até se tornam líderes de célula, mas à medida que o tempo vai passando, de alguma maneira, eles vão perdendo a sua fé. E de repente, com o passar do tempo, eles começam a desvanecer, e dizem assim: eu já fiz para Deus, e começam a questionar: o que adianta tanta militância na casa de Deus, dirigir célula, compartilhar a palavra, falar de Jesus, evangelizar, tudo isso, será que adianta alguma coisa? Sabe de uma coisa, eu vou procurar uma igreja mais tradicional, que eu possa ficar só no banco, quieto, de braço cruzado, ouvindo um bom estudo bíblico, para que a minha vida assim corra bem, porque eu sirvo a Deus, e etc, etc, etc. Se o justo se desviar do seu caminho, irmãos, tudo aquilo que ele fez até então, diz a Bíblia, as suas obras serão esquecidas, e ele morrerá no seu pecado, está escrito na palavra do Senhor. Também em Gálatas diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém, meus irmãos? Vejam, irmãos queridos, o texto termina assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E daí entra no capítulo 11 de Hebreus, e no capítulo 11, versículo 1, começa no mesmo espírito, no mesmo contexto, ele vai reafirmando, e ele começa a falar mais sobre a fé, e trazendo exemplos de fé, e ele começa dizendo assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram
testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E aí ele começa a trazer testemunhos de pessoas, dizendo assim: pela fé, a oferta de Abel foi aceita mais do que a de Caim, pela fé Enoque foi arrebatado, e ele vai falando de Noé, falando de tudo que eles fizeram, porque foram dirigidos pela fé, porque ouviram a voz da fé. E ele chega em Abraão, e ele fala de Abraão, fala que Abraão saiu sem saber para onde ia, pela fé, e caminhou como um peregrino, até o ponto em que ele diz que Abraão, sendo provado por Deus, Deus lhe pediu o filho da promessa, e ele creu. Meus irmãos, se Deus te pedir alguma coisa, se você perceber na palavra do Senhor, ou o Espírito Santo colocar a voz da fé no seu coração, obedeça a fé, entregue para Deus. Diz o texto sagrado aqui, que pela fé ele ofereceu Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, daí também em figura o recobrou. Você conhece a história, irmãos? Então Deus jamais pede alguma coisa para nos prejudicar, porque Deus é amor, e Ele creu. Deus está me pedindo isso, mas Deus proverá para si o cordeiro, eu vou obedecer, aleluia. Então, meu irmão, se Deus está te pedindo alguma coisa, segundo a palavra do Senhor, não temas, creia, obedeça por fé, porque Deus proverá para si o cordeiro. Glória a Deus. E ele creu. Não, o Senhor me deu essa promessa, disse que a minha descendência sairia daqui, agora Ele me provou, me pediu meu filho em sacrifício, eu vou dar, porque Deus pode dos mortos trazer o meu filho à vida, aleluia. Deus é poderoso. Mas dentro desse contexto, irmãos, o que mais chama a minha atenção é quando fala de Moisés, e diz assim no versículo 24, falando de Moisés: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele era um filho adotivo, e estava na corte do Egito, fazia parte da nobreza, ele era um príncipe daquele povo, da potência da época. E o texto diz assim: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo. Por um pouco de tempo, diz aqui, irmãos, porque a minha vida é breve, a sua vida é breve, e muitas vezes por um pouco de tempo, nos prazeres dessa terra, nos pecados desta terra, nos deleites desta terra, nós perdemos o maior de Deus para as nossas vidas, porque o que Deus tem de melhor para nós, irmãos, ainda está por vir. E o texto continua dizendo assim: do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Agora vejam o que ele viveu por crer no propósito de Deus. Irmãos, prosperidade na vida do crente é mais do que a prosperidade do senso comum de apenas nós recebermos dinheiro, apenas nós enriquecermos. Isso também é bíblico, porque nós vemos aqui que o Senhor fez isso com Abraão, tornando Abraão e os seus filhos, na época, um dos homens mais ricos da terra. Mas a prosperidade para o crente é nós estarmos no centro do propósito de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes, se Deus me enriquecesse extremamente, eu poderia me distrair com isso, e perder de vista o propósito de Deus para a minha vida, que vai redundar para a eternidade. E aqui, vou ler para os irmãos, só para os irmãos verem que coisa maravilhosa. Diz assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse.
pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. E tantas maravilhas e milagres e coisas de Deus nas nossas vidas. Você pode glorificar o Senhor, meus irmãos? E daí ele vai falando mais sobre outros heróis da fé e etc. Aí vem o capítulo 12. Veja, irmãos, é um tratado sobre fé. E no capítulo 12 ele reafirma essa ideia a respeito dos crentes, dizendo para a gente: olhe, não se aposente, continue produzindo, continue frutificando, continue fazendo a obra de Deus, continue firme e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, aleluia, o seu trabalho não será vão. Então, homem e mulher, sai da tua tenda, vai para onde o Senhor quer que você vá, saia pela fé, aleluia. Diz o capítulo 12, versículo 1 em diante assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. Olhando firmemente para Jesus, como disse Paulo, deixando as coisas que para trás ficam, sigo para o alvo, olhando firmemente para Jesus, aleluia, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Irmãos, eu vejo muito crente mimimi. Não consigo vencer o meu vício. Misericórdia! Você tem que fazer a tua parte, use a tua fé. Diz aqui: combata até o sangue contra o pecado, tome posse da vida eterna, se esforce, seja guerreiro, porque ao que vencer, diz a palavra do Senhor, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono. Glória a Deus. E agora eu pulo, irmãos, para o capítulo 12, para o versículo 12 do capítulo 12, que diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjunturados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente. Você que está fraco na fé, irmão, levante esses joelhos trêmulos, se coloque em pé, para que você não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, não se deixem enganar por essa super graça. Não, meus irmãos, sem santificação ninguém verá o Senhor. E o texto continua assim dizendo: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. O que significa isso? É a oração do Pai Nosso que o Senhor nos ensinou a orar. Senhor, perdoe as minhas ofensas, perdoe as minhas dívidas, perdoe os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. Porque quando você não perdoa, irmão, e você fica com a mágoa no coração, fica com o ranço dentro do peito, no coração, fica com ira, fica com rancor, fica com raiva de alguém, muitas vezes você fala mal e contamina outras pessoas. E a Bíblia diz assim: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Por que isso nos priva da graça de Deus? Porque quando eu escolho, eu não perdoo, esse cara tem que pagar, esse cara é um isso, eu começo com maledicência contra a pessoa, ou no meu coração eu guardo rancor e ressentimento, sentindo no meu coração: eu queria que acontecesse isso, eu queria que pagasse, eu queria que viesse uma justiça.
eu estou abrindo mão da graça de Deus, dizendo assim, não, Senhor, eu não quero ser julgado pela tua graça, eu me privo da tua graça, eu quero essa minha justiça aqui, ó. E do mesmo jeito que eu desejo para essa pessoa, pode fazer comigo. Nós estamos nos privando da graça de Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz, se você não perdoar ao próximo as suas ofensas, meu Pai que está nos céus não perdoará as vossas. Mas como é maravilhoso, irmão, ter a pureza no coração, ter o coração limpo, e você dizer assim, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu escolho perdoar essa pessoa, por mais que ela me tenha ofendido, eu libero perdão, aleluia. Senhor, meu Deus, me perdoe, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido, aleluia! Deus é justo ou não é, igreja? Glorifica a Deus, irmão, aleluia! Glória a Deus. Senhor, eu, humano, perdoo e libero perdão, por mais que a ofensa tenha sido grande, oh glória, faço isso pela fé. Senhor, me perdoe do mesmo jeito que eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Receba o perdão de Deus sobre a sua vida, irmão. Receba em nome de Jesus, o Senhor está neste lugar. Deus é poderoso, aleluia. E agora nós recebemos a fé. Quando nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos a fé, e através da fé nós somos salvos. A nossa fé nos salvou, a nossa fé nos deu a redenção, a remissão dos nossos pecados, mediante a nossa fé, pela graça de Deus. Mas nós precisamos continuar durante o tempo da nossa peregrinação aqui nesta terra, caminhando pela fé. Por isso que diz, o meu justo, nos últimos dias, o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para abrirmos juntos a palavra do Senhor em Marcos capítulo 9, para vermos mais sobre a fé. Marcos capítulo 9, versículo 14, fala sobre o jovem lunático. Marcos capítulo 9, versículo 14, acompanhe comigo. Diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram, e perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, o despedaça, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. Olha a situação, irmãos, o menino estava secando, estava definhando, e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Jesus olha para os discípulos que não puderam expulsar aquele demônio e chama eles de incrédulos. Diz para eles: mas vocês não têm fé. Até quando que eu vou estar com vocês? Vocês precisam usar a fé. Aleluia. Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo aqui. A razão pela qual eles não puderam expulsar é porque faltou-lhes a fé. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. Meus irmãos, fazia muito tempo que aquele problema familiar imperava naquele lar, naquela casa. Desde a infância eles lutavam com aquilo. Talvez muitas vezes, quando esse pai ia sair para o comércio, ele tinha que talvez deixar o filho amarrado. Talvez muitas vezes ele foi agredido em casa pelo próprio filho. Passou vergonha dos vizinhos, do povo que sabia que aquele menino estava há muitos anos daquela maneira. E muitas vezes, diz aqui o versículo 22, o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, disse aquele pai, desesperado, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: se tu podes crer,
tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Meus irmãos, nós vemos aqui um pai intercedendo por um filho. Nas nossas conversas com Jesus, nós podemos ter discernimento do tipo de ambiente espiritual que está influenciando os nossos filhos. Talvez você que está aqui, está com algum filho que está longe do caminho de Deus, e nós podemos, através da nossa oração, através da nossa intercessão, trazer um novo ambiente, trazer um novo ânimo, trazer uma diferença para esses nossos filhos, para que eles se aproximem do Senhor, e também para os que estão na casa de Deus, para que não se desviem, para que sejam abençoados, para que se firmem no caminho do Senhor. É necessário, irmãos, discernir o ambiente, as companhias, a influência espiritual que está dominando sobre os filhos, e muitas vezes são demônios. E esse pai constatou diante de Jesus: são demônios, e isso tudo está acontecendo. E o pai disse: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Irmãos, fé não significa ausência de dúvida. Muitas vezes você pode olhar para um problema, para uma circunstância, para uma dificuldade, e achar que não tem solução, e vir uma dúvida: mas isso não tem jeito. Ou você pode olhar para um parente, e olhando para o estilo de vida dele, para a maneira como ele vive, para os seus gostos, para as suas preferências, você pensar no seu coração: não, esse meu parente é impossível um dia estar lá na igreja juntamente comigo. Mas mesmo que venha esse tipo de dúvida no seu coração, na sua mente, irmãos, você pode escolher a fé, porque a fé não significa ausência de dúvida. A fé significa você escolher a fé, você escolher crer. Não está aqui, tem uma dúvida, tem uma coisa, mas eu quero acreditar. E eu creio em Ti, Jesus. E eu vou contigo, Jesus. E é isso que eu creio, Senhor Jesus. E por isso eu dobro os meus joelhos e oro pelos meus filhos, oro pela minha família e peço, ó meu Deus, requeiro, meu Deus, em nome de Jesus, que estes demônios sejam afastados e que o meu filho, a minha filha, o meu parente seja liberto, em nome do Senhor Jesus. Isso faz toda a diferença, irmãos. E essa nossa oração tem esse poder. Então você pode dizer: Senhor, me ajude com a minha incredulidade. Eu creio, mas me ajude com a minha incredulidade. E diz a palavra do Senhor assim: e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando, agitando-se com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que ele estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? Veja essa pergunta, irmãos. Tudo isso foi importante porque levou os discípulos a esse momento de fazer essa pergunta: por que não podemos nós o expulsar? E aí Jesus disse assim: esta casta só sai com jejum e oração. O que significa isso, irmãos? Significa que muitas vezes nós vemos Jesus fazendo, e a maneira como Ele faz. E eu me lembro de mim, quando eu comecei na igreja, e eu me tornei obreiro, e eu via os outros obreiros mais velhos expulsando demônios, eu olhava para aquilo e no meu íntimo vinha uma certeza, uma fé, e eu dizia: eu também posso fazer isso, eu creio, se eu for ali e repreender daquela maneira e usar o nome de Jesus, o demônio vai sair. E realmente, irmãos, os discípulos de Jesus viram como que Jesus fazia, que repreendia em nome do Senhor e expulsava os demônios, e eles tentaram fazer isso, muitas vezes foram bem sucedidos, mas desta vez eles não conseguiram. E Jesus diz: esta casta, este gênero, porque existem castas, poderes,
existem hierarquias, principados, potestades. E ele disse: essa casta é mais poderosa. Esta casta não sairá senão com jejum e oração. Porque quando nós jejuamos e oramos, nós aumentamos a nossa confiança, nós aumentamos a nossa fé, nós aumentamos a nossa comunhão com Deus. Então, não quer dizer a respeito do que você vai fazer na hora do milagre, mas o que é importante é nós aprendermos o que Jesus fazia antes do milagre. O que Jesus fazia antes daquilo. E o Senhor Jesus fala para eles: jejum e oração. Jejum e oração. Meus irmãos, é necessário que a nossa fé cresça. É necessário que a sua fé cresça. A fé tem que crescer. E é por isso que nós devemos jejuar e orar. Muitas vezes nós fazemos aquela oração no final do dia, mas no final do dia, o dia já aconteceu. E nós oramos ali pedindo para Deus intervenção para os problemas que nos sobrevieram e para que Deus abençoe as coisas que vivenciamos. Mas quando você busca a Deus de manhã, e você busca a Deus todos os dias, e você busca a Deus intensamente, com jejum e oração, você se prepara antes. As tuas palavras, as tuas declarações no momento da oração e aquilo que você ouve da parte do Espírito Santo, prepara você para o que está por vir. E então, quando estas coisas lhe sobrevêm, você está preparado. Deus talvez não te revele o que vai acontecer, você não sabe o que vai acontecer, mas porque você orou na hora que acontece, você sabe o que fazer. Aleluia. Outra passagem, irmãos, que está na palavra do Senhor, está em Marcos capítulo 5, eu não vou ler com os irmãos, porque o tempo já está adiantado, mas Marcos capítulo 5 traz a história de uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, e essa mulher, ela se deixou dirigir pela fé. Diz a palavra do Senhor, que ela disse no seu coração: se eu tão somente tocar na orla do seu manto, na borda do seu manto, eu serei curada. Mas eu pergunto para os irmãos, aonde que está escrito isso? Aonde que existe uma referência bíblica antes dessa, para que ela pudesse apoiar a sua fé? Aonde, irmãos? Da onde que ela tirou isso? Da onde que ela tirou essa doutrina, se eu tocar na borda do manto eu serei curada? Isso não existe em nenhum momento da palavra do Senhor, senão aqui agora. É porque nesse momento, ela se deixou guiar pela fé. Foi a fé que dirigiu a vida dela. Ela não ouviu em lugar nenhum, ela não inventou também, mas ela buscou a Deus, e porque ela buscou a Deus, de alguma maneira o Senhor colocou na mente dela: vai, toque. Quando nós tocamos em Jesus, quando nós tocamos no sagrado, irmãos, dele sai poder para abençoar, para curar a sua vida, para curar a sua enfermidade. Eu não sei se você que está aqui, ou você que nos assiste pela internet, se você está sofrendo com alguma enfermidade na sua vida, mas o Espírito de Deus está neste lugar, e Ele pode curar você aonde você está. E uma coisa interessante, irmãos, é que Jesus estava caminhando. Jesus não estava pregando sobre milagres, Ele não estava fazendo um culto especial de milagres, Ele apenas estava saudando as pessoas, e todas as pessoas estavam tocando nele. Por isso eu digo para você, a fé não pede licença, a fé se apropria, a fé crê, a fé pega. Não importa se você está sentado aqui na igreja, ou se você está sentado na sala da sua casa, não importa se você está no trabalho, se você pode crer, você pode levantar a sua mão, ou mesmo invocar o nome do Senhor e ser curado nesse exato momento. Essa mulher foi curada quando ela tocou na orla do vestido de Jesus. Ela foi curada
instantaneamente. Deus quer operar milagres nas nossas vidas, irmãos. E a única coisa que nós precisamos é da fé. Ali existia a fonte do Todo-Poderoso, porque Jesus é o Deus que se fez carne. Ele estava ali, andando naquele caminho. No mesmo caminho estava uma mulher que há 12 anos tinha corrido atrás de médicos, tinha gastado tudo o que tinha, procurou todos os recursos. Talvez a sua fé em alguns momentos desvaneceu, mas ela não se acostumou com a enfermidade. E naquele momento talvez alguém falou: olha, tem um homem que cura. Ela creu e veio no íntimo dela a fé: se eu tocar eu vou ser curada. Meus irmãos, lembrando, não tinha nada escrito sobre isso, mas a única coisa que tinha era a fé que estava dentro dela, porque a fé faz isso, irmãos. Eu me lembro e quero dar esse testemunho para vocês do meu pai, e eu testemunhava para ele e falava: pai, se você invocar o nome do Senhor, se você falar com Deus, Deus vai entrar na sua vida, Deus vai te abençoar, Deus vai transformar, Deus vai entrar com providência. E um dia ele foi numa pescaria com um amigo, e eles pararam em um determinado local da estrada para fazer um lanche, e o amigo colocou a capanga em cima da capota da caminhonete, e eles distraidamente entraram na caminhonete e seguiram viagem, 60 quilômetros para frente. Quando eles pararam no local da pesca, eles olharam: cadê a capanga? Caiu em algum lugar do asfalto. Aquele amigo ficou perturbado, estragou o clima, estragou a pescaria, porque ele tinha documentos importantes dentro daquela capanga. E o meu pai disse para ele: não, vamos procurar, entre aí, vamos atrás, porque não tinha como continuar a pesca. E eles voltaram no asfalto, e aquele amigo o tempo todo com palavras negativas, com incredulidade: não tem jeito, nós não vamos achar, não tem jeito, alguém já pegou, não tem jeito, não tem jeito. Meu pai entrou numa estrada de chão, estacionou a caminhonete e disse: fique aqui por um pouco. E ele testemunhou para mim: filho, eu saí caminhando naquela estrada de chão, e eu invoquei o nome dele, mas eu invoquei o nome dele, e eu disse: meu Deus, me dê direção, aonde que está essa capanga? E naquele momento eu voltei para dentro da caminhonete e eu disse: vamos lá pegar a tua capanga. E arranquei, e saí sem saber para onde eu ia. E de repente, quando eu estou indo, eu vejo uma borracharia, e eu estaciono na borracharia, e ele disse assim: pode descer, a tua capanga está ali. E o amigo desceu, ficou olhando para ele assim: quê? Pode descer, a tua capanga está ali. E o amigo desceu, foi lá, e a capanga estava lá, irmãos. Agora eu pergunto para os irmãos: como que pode isso? Será que a fé do meu pai fez a capanga surgir dentro da borracharia? Não, a fé dirigiu ele. Por isso, irmãos, quando as coisas saem do controle, quando as coisas se tornam difíceis, a fé vai dirigir você como fazer para que esta situação passe. A fé dirigiu ele. Um caminhoneiro achou numa curva e deixou naquela borracharia, e Deus deu a direção. Da mesma maneira, irmãos, a fé dirigiu essa mulher para que ela se embrenhasse no meio do povo, para que ela deixasse de lado o preconceito, para que ela deixasse de lado a vergonha, e ela fosse no meio daquela multidão, se esforçando até que ela conseguiu tocar em Jesus. Que nessa noite você possa também tocar no Senhor. E eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Deixa a fé dirigir a sua vida. Que a fé possa te dirigir à obediência. Obedecer a Deus. Obedeça à voz da fé. Obedeça aquilo que Deus está falando. E nessa noite você pode ser abençoado. Nessa noite você pode ser curado. Talvez você que está aqui está enfrentando, quem sabe, uma enfermidade. Ou você que nos assiste pela internet, talvez você está enfrentando um câncer, talvez uma doença degenerativa. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu sei que Deus pode curar.
Se você olhar para a enfermidade e você deixar que o homem tenha o veredito final sobre a tua vida, você vai ficar com isso. Mas aquela mulher nos ensina uma lição. Todos aqueles médicos não puderam resolver. Há 12 anos ela corria atrás de uma cura e não encontrou a cura. Mas ela não deixou que o veredito final ficasse na mão dos homens. Porque quando os homens falham, quando tudo dessa terra falha, Deus pode curar. Nós temos um Deus que cura. Então, mesmo que você tenha uma palavra, um diagnóstico sombrio, mesmo que você esteja sofrendo uma situação de escassez financeira na tua vida, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está vivendo, mesmo que você tenha uma palavra negativa sobre você, junto com tudo isso, se volte para Jesus e olhe para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, e Ele pode fazer um milagre na sua vida. Quem crê em Deus, crê em milagre.